gente, eu sou Midia Brandão, eu sou formada em Publicidade e Propaganda, mas atuei mais na área de desenvolvimento de sistema, fui engenheiro de softwares em algumas multinacionais, tenho uma pós-graduação em cibersegurança e em privacidade de dados, e é exatamente por isso que eu me apaixonei por essa área de cibersegurança, de segurança da informação e de proteção de dados. Também já atuei em algumas empresas falando sobre inteligência artificial, e é exatamente aqui, agora que eu vou desmembrar esse tema junto com vocês. Aqui tem o meu QR Code para vocês me seguirem, compartilharem, falarem sobre esse tema. Se quiserem me adicionar no LinkedIn, é Midia Brandão em todas as redes sociais. E agora nós vamos falar sobre segurança, cibersegurança na era da inteligência. O nosso país, o Brasil, é o segundo maior país do mundo que sofre ataques cibernéticos no mundo. Isso, para mim, é algo alarmante. Nós estamos apenas atrás da China e isso é extremamente preocupante, porque a inteligência artificial potencializou os ataques e fez com que nós tivéssemos uma manipulação de dados e também a facilitação de golpes. Isso é extremamente preocupante, isso é muito ruim em diversos aspectos. Ano passado, tivemos mais de 700 milhões de tentativas de ataques, de golpes, e 1.379 a cada minuto. Isso é muita coisa, muita coisa. São dados vazados, são tentativas de invasão de sistemas, de plataformas, e tudo isso foi potencializado pela inteligência artificial, porque nós não precisamos ser técnicos para utilizar a IA. Nós só precisamos entender como ela funciona e enviar um prompt, uma ação, para que ela execute algo que nós falamos para ela. E a inteligência artificial, ela tem sido usada principalmente para esses golpes que eu listei aqui. 77% das empresas brasileiras no ano passado foram vítimas de golpe. Mais da metade das empresas ano passado foram vítimas de algum golpe, independente se foram empresas grandes, médias ou pequenas. Se foram micro, pequenos empreendedores, que são pessoas que normalmente trabalham sozinhas, se foram grandes empresas, corporações, de bancos que têm um time técnico, um time de cibersegurança robusto para proteger as suas informações, os seus dados, as suas plataformas. Isso aconteceu independente do tamanho, independente do volume de dados que aquela empresa comporta, ela sofreu algum tipo de ataque, grande, pequeno, que fez algum ônus ou não. Os ataques mais corriqueiros utilizando inteligência artificial são os e-mails falsos, que são os normalmente chamados de phishing. E os phishing, eles sempre têm uma sensação de urgência, um mecanismo de emergência para que você execute alguma ação. E utilizando o ChatGPT, por exemplo, o chatbot mais famoso do mundo, a inteligência artificial mais famosa do mundo, os criminosos utilizam e criam roteiros, sem ser um publicitário, sem ser um cineasta ou sem trabalhar em uma instituição financeira, verídicos, através dos dados que a inteligência artificial já tem e sabe como funciona aquele layout, aquele roteiro de informação, de e-mail, e eles enviam para as pessoas para que elas caiam em algum tipo de golpe ou sofram algum tipo de ataque. O malware é um vírus que ele infecta o seu computador e ele também pode ser criado. E ele é criado, na verdade. Ele é criado e normalmente as pessoas que não têm nenhum conhecimento técnico utilizam a inteligência artificial. Lembrando que aqui eu estou nomeando as inteligências artificiais que os criminosos utilizam só por uma questão educativa, só para as pessoas entenderem como isso funciona e quais são as IAs mais utilizadas por esses criminosos. Aqui, por exemplo, as pessoas utilizam o Gemini para a criação de códigos maliciosos que infectam a sua máquina, o seu dispositivo, a sua plataforma. E também tem o vishing. Diferente do phishing, o vishing é um ataque utilizando voz. Algum parente seu, algum amigo, alguma pessoa próxima a você, liga e pede alguma coisa, pede algum dinheiro, pede que você execute alguma ação, que você clique em algum link, ou que você envie algum Pix, por exemplo, para ele. Esse golpe é extremamente corriqueiro aqui no Brasil, o envio de Pix, através do Eleven Labs, por exemplo. O Eleven Labs é uma inteligência artificial que consegue clonar a sua voz ou vozes de terceiros através de upload, e isso faz com que você, infelizmente, caia em algum tipo de golpe. Por isso é importante que você tenha mecanismos de defesa, e eu vou falar sobre esses mecanismos já já. O deepfake é uma outra fase do engano que os criminosos utilizam. O deepfake é a criação de vídeos falsos, criação de imagens que se movimentam através de inteligência artificial. Isso faz com que as pessoas liguem para outras, por exemplo, no WhatsApp, fazendo uma chamada de vídeo, e elas se passam por algum familiar, por alguma pessoa do seu trabalho, por alguma pessoa que você conhece, e pedem algo. Por exemplo, na Ásia, existiu uma fraude, um ataque, um golpe, que foi feito utilizando deepfake de um diretor
de uma multinacional e fez com que essa multinacional, essa empresa, perdesse milhões de dólares. Esse golpe ele foi difundido globalmente porque foi algo muito extremo, fez com que a empresa perdesse milhões de dólares porque a pessoa do financeiro achou que estava falando com o diretor da empresa, que pediu uma quantia grande, mas ele acreditou que era o diretor por conta da aparência, ele acreditou que estava falando com aquele diretor, mas era um criminoso. Ele não prestou atenção nos detalhes, os detalhes que a inteligência artificial te dá para que você consiga identificar se aquela imagem, se aquele vídeo, se aquele texto, ele é real ou não. Não percebeu a pele da inteligência artificial, que ela é muito perfeita, não percebeu a movimentação estranha que a inteligência artificial ainda possui, esses mecanismos que nós conseguimos identificar, que ela não se movimenta de uma forma natural, igual ao ser humano, e também, principalmente, os defeitos. Ela não exibe defeitos extremamente nítidos, como a pele humana, como fissuras, espinhas, cicatrizes. A inteligência artificial, ela remove esses sinais que tem normalmente na pele humana para ficar mais bonito, interessante, segundo a visão da inteligência artificial. E isso que nós temos que conseguir identificar, porque cada vez mais golpes sofisticados eles vão surgir. Como eu falei, o phishing ele é aprimorado pela IA e ele é o mais utilizado. Sempre que você recebeu um e-mail ou de um envio que ficou parado na alfândega ou até alguém invadiu a sua conta e você precisa efetuar uma ação, ou uma conta de banco, ou uma conta através das suas redes sociais, você precisa identificar se aquela urgência ela é real, se você está precisando executar uma ação que é verdadeira ou não. Primeiro você verifica aquele e-mail, você verifica aquela plataforma, não clique imediatamente. Sempre você tem que entrar em contato com o seu banco, a sua instituição financeira. Você não precisa efetuar as ações extremamente rápidas. Essa sensação, essa emergência que eles colocam dentro do roteiro das IAs, dos e-mails que eles são feitos por IAs, faz com que você desconfie se aquele e-mail, se aquele roteiro, se aquele texto, ele é real ou não. Os ataques de phishing, eles podem ser feitos pelo e-mail ou também por SMS. Quando enviam um SMS para você com um link e você clica, você já pode ter o seu dispositivo infectado. Eles podem roubar suas contas de banco, roubar os seus dados, entrar nas suas redes sociais e fazer com que os seus familiares executem alguma ação. Por isso é muito importante desconfiar. Os números são extremamente gigantescos. 134 milhões de ataques em 2022 a 2023. E ano passado, 2024, foi maior ainda. Então, isso quer dizer que as pessoas e a inteligência artificial, elas estão extremamente vulneráveis. As pessoas estão vulneráveis por conta da inteligência artificial, porque agora elas não conseguem identificar se aquele e-mail, se aquela pessoa ou se aquela voz é real ou não. E os golpes mais comuns são as fraudes financeiras, independente se seja físico, ou as pessoas tentam fazer algo com você fisicamente, utilizando o seu celular, dispositivos, maquininhas de cartões, ou envio de e-mails, envios de SMS. Roubo de identidade também são feitos por conta de vazamentos, que estão cada vez mais frequentes, infelizmente. Através da Deep Web, as pessoas conseguem pegar esses dados, o seu CPF, as suas senhas, o seu RG. Por isso é tão importante você ter esse monitoramento constante dos seus dados, onde estão os seus dados, quem está utilizando, o que você está fazendo com eles. Por isso que é muito importante você saber quem possui esses dados. Se aquele site que pediu seu CPF, ele é real ou não, se aquela companhia que você acessou, ela está cadastrada de maneira correta ou não, porque tudo isso a inteligência artificial faz. Ela cria sites, ela cria vídeos, ela cria imagens, por isso é importante você desconfiar antes de clicar. A inteligência artificial também, infelizmente, auxilia o criminoso nesse sentido. Os outros golpes que estão sendo efetuados, principalmente, são de extorsão, porque a inteligência artificial ela se passa por você, pode criar algumas imagens que não são que são extremamente prejudiciais à sua imagem, fazendo com que ele consiga extorquir ou cobrar algum tipo de resgate pelos seus dados, pelas suas imagens, pelos vídeos que ele criou com inteligência artificial. É importante você entender o que você está compartilhando nas redes, porque através desses dados que você entrega gratuitamente, os criminosos podem pegá-los e fazer com que a sua vida, infelizmente, fique pior a partir dessa extorsão que eles fazem. A inteligência artificial ela tem o poder de vasculhar grande parte da internet e encontrar informações sobre você que você não queria que fosse disponibilizar de uma forma tão fácil. Por isso é importante você prestar atenção. O que você compartilha é o que ele tem acesso sobre você.
E agora o mais importante é como se proteger, porque nós não podemos retroceder, nós não podemos viver mais sem inteligência artificial. Nós temos que viver com ela e entender como que, aliado à inteligência artificial também, nós podemos proteger os nossos dados, nossas famílias e também o nosso patrimônio. Isso faz parte. E o melhor é fazer senhas fortes e únicas. Você utilizar letra maiúscula, minúscula, caracteres especiais e também ser maior do que 8 caracteres. As pessoas fazem senhas muito pequenas para conseguir lembrar, mas isso é ruim porque isso facilita a vida do criminoso. Também evita nomes familiares. As pessoas colocam, às vezes, nomes de cachorro, nomes de escolas, nomes de pratos de comida que elas gostam. Isso também facilita a vida do criminoso e faz com que os seus dados estejam desprotegidos. Não usar senhas óbvias, isso também é importante, e não repetir senhas. A mesma senha que você coloca em uma rede social não tem que ser a mesma senha do seu e-mail, isso também é importante. E o fator de autentificação. O fator de autentificação, a autentificação de 2 fatores, na verdade, ou de múltiplos fatores, faz com que a sua proteção ganhe uma barreira extra, fazendo com que as pessoas que tenham acesso à sua senha, que já está vazada na Deep Web, provavelmente, elas precisem de um dispositivo, de um aplicativo de autentificação para entrar no seu WhatsApp, entrar no seu Instagram ou no seu TikTok. Por isso é importante você ter esse aplicativo instalado de maneira correta dentro de um dispositivo salvo com você, para que ele não consiga ter acesso, porque você só vai conseguir entrar nas suas redes sociais através da sua senha e através da autentificação de 2 fatores ou de múltiplos fatores. É uma barreira extra extremamente importante para você continuar com seus dados salvos. Outro requisito é atualizar softwares. A atualização de softwares é extremamente importante, porque os times de tecnologia, eles conseguem compreender como que funciona um determinado vírus ou uma determinada invasão e aprimoram a proteção. Sempre quando você atualiza um software, você consegue essa proteção extra que o time de tecnologia já passou e desenvolveu para trazer mais segurança, tanto plataformas de banco quanto plataformas de redes sociais. É sempre importante manter todos os softwares atualizados no seu computador ou no seu celular. Isso é muito, muito importante. Sempre que uma atualização oficial for liberada, você tem que instalar ela imediatamente, porque os vírus que a atualização antiga conseguiu proteger, novos vírus surgem. E a partir de uma nova instalação, uma nova atualização, você consegue se proteger desses vírus por conta dos times. Outro quesito é desconfiar. Você precisa desconfiar sempre, sempre, sempre. Você precisa ser cético com os e-mails que são enviados até você, aquelas mensagens de urgência, você precisa conferir o remitente, o domínio dos links, você precisa entender que os bancos não entram em contato com você, você precisa desconfiar da textura da pele das pessoas que você fala, você precisa ter um código com a sua família, os seus amigos. Sempre que você desconfiar, tem uma palavra código para que, quando você consiga conversar com eles, ter certeza de que é aquela pessoa que está falando com você. Também, lembre-se sempre, órgãos públicos e bancos, eles não solicitam dados pessoais ou financeiros por e-mail ou SMS. Sempre que você tiver dúvida, entre em contato com a instituição financeira ou o órgão responsável e não clique em nenhum link, para que você não tenha o seu dispositivo invadido ou a sua conta também hackeada. A educação é a melhor forma de você se resguardar. Você precisa entender como as inteligências artificiais funcionam, entender também como se proteger para que você não caia em nenhum tipo de golpe. Nós temos que entender que isso vai acontecer com mais frequência, infelizmente, mas é o mundo que nós vivemos. Vivemos com a inteligência artificial e podemos utilizar ela também para nos proteger. Você pode ter mecanismos de defesa utilizando as inteligências artificiais que já são corriqueiras no nosso dia a dia. E lembre-se, você é o seu principal firewall. O que isso significa? Que você é o seu principal antivírus. Você é a primeira linha de defesa e a mais forte para que uma inteligência artificial tenha acesso aos seus dados, para que nenhum criminoso tenha acesso aos seus dispositivos e para que você fique seguro. Você tem que entender que as suas ações é que fazem com que você fique seguro ou não. Por isso é importante conhecimento, desconfiar, o ceticismo é uma das armas principais para a segurança e também compreender como eles funcionam, como a inteligência artificial e também como a segurança, como a privacidade de dados funciona e podem ser principais aliados para a sua segurança.